Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, telespectadores e também os que estão através da internet. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos abra as Escrituras, nessa ocasião, como fez quando ressuscitou e abriu as Escrituras aos caminhantes de Emaús e aos demais discípulos mais adiante, e nos permita assim entender sua palavra, suas profecias correspondentes a este tempo final, e assim conheçamos as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 3, onde nos diz da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o mistério das coisas que em breve devem acontecer. Para poder compreender este mistério das coisas que em breve devem acontecer, devemos compreender quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, com a revelação de Jesus Cristo, o qual deu a João o apóstolo esta revelação apocalíptica. João o apóstolo diz, no capítulo 1, versículo 10 ao 11, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui em Apocalipse diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, da morte e do inferno. Lemos capítulo 1, versículo 10 ao 18 de Apocalipse, onde João foi transportado ao dia do Senhor. O dia do Senhor é o 7º milênio, assim como em Gênesis nos mostra que Deus trabalhou 6 dias e o 7º dia repousou. Esses
7 dias aí, em Gênesis, são 7.000 anos, porque um dia diante do Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Em seguida, ao povo hebreu, Deus deu ordenanças e leis, entre as quais encontramos a ordem do povo hebreu trabalhar 6 dias e no 7º dia repousar como Deus repousou no 7º dia. E agora encontramos que Deus esteve trabalhando na terra por 6.000 anos em seu programa. E no 7º milênio haverá repouso, porque será o glorioso reino milenial que começará no 7º milênio e trará paz e repouso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também encontramos que quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo, entrou em seu repouso, como Deus repousou no 7º dia. Agora vejam todas as coisas que representam o 7º dia, lá em Gênesis. Agora vejam como o último dia para o qual Cristo ressuscitará os crentes nele que partiram é o 7º milênio, que é o último dos 3 últimos milênios, que diante de Deus são os 3 últimos dias, ou os últimos dias dos quais Deus fala em sua palavra, para os quais ele teria o nascimento da Igreja de Jesus Cristo e, durante esses últimos dias, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo e será cheio do Espírito Santo, porque Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vejam vocês como Deus, por meio do apóstolo São Pedro, no livro dos Atos, capítulo 2, nos fala dos últimos dias e nos diz da seguinte maneira, capítulo 2, versículo 14 em diante diz: Isto foi no dia de Pentecoste, onde foram cheios do Espírito Santo e se produziu o novo nascimento de 120 pessoas e as pessoas que viram o que estava acontecendo ali, no aposento alto, pensaram que essas 120 pessoas crentes em Cristo estavam embriagados. Muitos pensavam assim. Outros se perguntavam, o que significa isso? Porque ouvimos essas pessoas que são galileus falando em nosso próprio idioma as maravilhas de Deus. E diz, capítulo 2, versículo 14 em diante do livro de Atos: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. São Pedro aqui vai mostrar o que está acontecendo e vai mostrar conforme as Escrituras, porque toda coisa que Deus fizer tem que ser de acordo às Escrituras. Diz: Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão.
E assim continua mostrando São Pedro tudo o que estará ocorrendo nos últimos dias. Agora vejam que desde o dia de Pentecoste até este tempo, Deus esteve derramando do seu Espírito Santo e produzindo o novo nascimento nos que escutaram a pregação do Evangelho e creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Agora podemos ver que os últimos dias não são dias, 3 dias de 24 horas, mas que os últimos dias diante de Deus são 3 milênios, o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Vejam como também São Paulo falou em sua carta aos Hebreus no capítulo 1 e versículo 1 ao 2, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Agora, quando São Paulo diz que Deus falou por meio de seu Filho, por meio de Jesus Cristo, diz que foi nos últimos dias, assinalando que aqueles dias onde Deus estava falando por meio de Jesus Cristo, sob esse ministério messiânico de 3 anos e meio, já eram os últimos dias. E ainda nós estamos vivendo nos últimos dias. Por quê? Vejam vocês, transcorreram de Cristo para cá somente 2000 anos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, mas diante de Deus somente transcorreram 2 dias. E, acrescentando ao calendário os anos de atraso que tem, já nos encontramos no último dia, que é o último milênio ou 7º milênio, que é também o dia do Senhor. Assim como para o povo hebreu o dia do Senhor era o 7º dia, o sábado, no programa divino, o dia do Senhor diante de Deus, o último dia diante de Deus é o 7º milênio. E agora João foi transportado ao 7º milênio e escutou a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta falando todas essas coisas que iriam acontecer e foram mostradas a João em forma simbólica. Agora, é muito importante compreender essas coisas para assim poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vejam, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando deste anjo que mostrou a João todas essas coisas, no livro das Eras, página 15, sem editar este livro, diz, do versículo 112 ao 113, e isso foi enviado e a declarou, enviando por meio do seu anjo ao seu servo João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não declara quem era o anjo, mas sim sabemos que era um profeta. Esse anjo do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que é um profeta. Porque a Bíblia diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, as quais em breve acontecerão, para dar testemunho dessas coisas que acontecerão em breve, diz a Escritura. Sempre que Deus enviou um profeta é para dar testemunho das coisas que hão de acontecer e para chamar o povo à palavra de Deus. São os profetas os que vêm dando testemunho das coisas que hão de acontecer, ou seja, vêm profetizando, e este anjo do Senhor Jesus Cristo vem profetizando as coisas que hão de acontecer.
E João o apóstolo obteve este livro profético apocalíptico por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E é tão grande a mensagem profética deste anjo que diz a Escritura: bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Se é tão importante o escutar, o ler e o escutar as palavras da profecia deste livro, é porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre veio aos profetas de Deus e por meio dos profetas de Deus veio ao povo de Deus, tanto ao povo hebreu como à igreja do Senhor Jesus Cristo por meio dos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E para o tempo final, como virá a palavra revelada à igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular? Como virá a revelação dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10? Como virá a revelação do 7º selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1? Como virá a revelação da segunda vinda de Cristo à igreja de Jesus Cristo? Toda essa revelação virá por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam o que na continuação diz o precursor da segunda vinda de Cristo nessa mesma página 15 do Livro das Eras, em espanhol, sem editar. Depois encontramos que quando João começou a adorar o anjo disse: olhe, não faças. Apocalipse 22, porque eu sou conservo teu e dos profetas. Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, notem na natureza das suas outras epístolas, isso prova que não era João quem o escreveu, porque não tem a natureza de João. Notem em 1 de João e 2 de João e os demais. E leiam e vejam a natureza disso. Depois veja a natureza disto. João era um escritor e era um apóstolo, mas este é o espírito de um profeta. É uma pessoa completamente diferente, vem? Não eram os escritos de João. Não era a revelação de João. Essa era a revelação de Deus, de Jesus Cristo, às igrejas. Agora, como veio? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta. E este espírito de profeta é quem traz esta revelação apocalíptica a João o apóstolo no dia do Senhor ao qual ele foi transportado. O que mais diz o precursor da segunda vinda de Cristo sobre este anjo mensageiro de Jesus Cristo? Na página 301 do Livro dos Selos em espanhol, abunda mais sobre este anjo e diz: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Recordem que uma águia sempre representa um profeta. Por isso diz a Escritura que Deus levou em asas de águia, da grande águia, o povo hebreu. Os tirou do Egito e os levou à terra prometida, por meio do ministério do anjo do pacto, do anjo do Senhor, através do profeta Moisés. E depois continuou através de Josué. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Esse foi quem? Moisés.
Não crê você que quando João estava na ilha de Pátmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não era uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora, vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois que ouvi e vi, postrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E o anjo, me disse, olhe, não faças. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, ou mensageiro algum. Porque eu sou conservo teu e com teus irmãos os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado. Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Não chega por meio de outro tipo de pessoa, mas por meio de um profeta enviado por Deus para certa era e certa dispensação. E agora aqui, este anjo do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, é um profeta. E agora, vimos que o precursor da segunda vinda de Cristo diz, pode ter sido Elias. E agora, na página 326 do livro dos selos em espanhol, vejam o que diz. Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo onde? Em Apocalipse 22, versículo 8. E o que foi que lemos em Apocalipse 22, versículo 8? Que João diz que quando ele ouviu e viu as coisas que o anjo lhe mostrou, se prostrou diante do anjo para adorá-lo, e ele disse que não fizesse. Moisés, uma das duas oliveiras será quem? Apocalipse 22, versículo 8 ao 9, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E Elias será também. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 ao 9, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam, quem é esse anjo do Senhor Jesus Cristo que deu a João a revelação do livro do Apocalipse? E João foi transportado por este anjo ao dia do Senhor para receber essa revelação apocalíptica de todas as coisas que iam acontecer. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, vejamos o que aqui diz. Capítulo 22, versículo 6 diz, e disse-me, vamos ver, e capítulo 4, Capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse também. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 1, primeiro diz: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. É a voz de Cristo, a mesma grande voz de trombeta no dia do Senhor, falando a João e dizendo: sobe aqui. Onde que João tem que subir? Tem que subir a uma era mais alta, que é a era da pedra angular, porque
Cristo já não se encontra em Espírito Santo manifestado já em nenhuma destas eras, mas na era da pedra angular. Ele esteve manifestado por meio de cada um dos 7 anjos mensageiros em cada era, e aqui será manifestado na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro, falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer no tempo final. E agora, vejamos por meio de quem é que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais Cristo prometeu revelar àqueles que subirem onde Ele está. Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer, ou seja, as coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia durante estes 2000 anos que transcorreram. Agora, diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. De quem são os espíritos dos profetas? Enviados por Deus? São de Deus. E um espírito de profeta é um corpo teofânico da 6ª dimensão. É uma teofania, e foi este anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual deu a João essa revelação, diz: e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que Cristo disse que revelaria a quem subisse onde ele estava, agora as revela por meio do seu anjo mensageiro, porque esse é o profeta para a dispensação do reino e para a era da pedra angular. E toda a revelação de Deus tem que vir por meio de um profeta, a raça humana. E agora, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É por meio do seu anjo mensageiro que Jesus Cristo se manifesta no último dia e fala à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. E manifesta estes atributos da estrela resplandecente da manhã, e também da raiz e geração de Davi, e também do sol de justiça nascendo. Todos esses atributos de Cristo são manifestados no último dia, em sua manifestação por meio do seu anjo mensageiro, através do qual estaremos escutando a voz de Cristo. Porque Cristo estará em seu anjo mensageiro, em Espírito Santo manifestado, nos falando, com essa grande voz de trombeta, todas essas coisas que em breve devem acontecer no tempo final. E agora, João viu esta manifestação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, e viu estes atributos de Cristo manifestados por meio do seu anjo mensageiro, e quis adorar o anjo de Jesus Cristo em 2 ocasiões, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, e em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 ao 9. E o anjo disse: olhe, não faças, porque eu sou com o servo teu e dos teus irmãos, os que, vamos ver. Mas ele me disse, vamos ver o que João disse. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui este anjo rejeita a adoração que João quer oferecer. Por quê? Porque este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas.
O anjo do Senhor Jesus Cristo vem dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer. Neste tempo final, é o tempo para a manifestação deste anjo em carne humana, o qual esteve em seu corpo teofânico, o qual foi manifestado e revelou a João essas coisas que devem acontecer. E foram escritas nestes símbolos apocalípticos, assim como também se encontram no livro do profeta Daniel. Agora podemos ver que, assim como Cristo ministrou, antes de vir em carne humana, temos o anjo do Senhor Jesus Cristo ministrando a João este livro do Apocalipse, antes de vir em carne humana, no último dia. Somente de duas pessoas temos evidência bíblica de que tenham ministrado a palavra de Deus, antes de vir em carne humana. Um, Jesus Cristo, e o outro, o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, para o último dia, este anjo tem que estar em carne humana, manifestado na terra, assim como estiveram manifestados na terra os profetas de Deus enviados em cada era e em cada dispensação, para ter seus ministérios aqui na terra, no meio do povo de Deus, e profetizar as coisas que foram encomendadas profetizar. Por isso, a palavra de Deus a temos graças a que Deus enviou anjos, ou seja, espíritos de profetas, de era em era e de dispensação em dispensação, os enviou em carne humana, porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. E agora, um espírito de profeta, vejam vocês, é enviado de era em era e de dispensação em dispensação, em carne humana, para ministrar, para trazer a palavra de Deus ao povo de Deus. São Paulo, em sua carta aos Hebreus nos fala, dizendo da seguinte maneira, falando dos anjos ministradores, diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Estes anjos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação são anjos mensageiros, profetas, enviados no tempo assinalado por Deus para ministrar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus aos herdeiros de salvação. Cada anjo mensageiro, vejam vocês, era um espírito teofânico de outra dimensão, que veio em carne humana manifestado, trazendo a palavra de Deus para a era que lhe correspondeu viver em carne humana. Cada anjo mensageiro correspondente às 7 igrejas ou 7 eras da igreja, que são as 7 etapas da igreja de Jesus Cristo, durante a dispensação da graça, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, estão representados nas 7 lâmpadas e são assinalados também como 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra. E também são assinalados como os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono,
E em Apocalipse capítulo 4, versículo 4 ao 5 diz: Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? São os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E no capítulo 5, versículo 6 diz: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E agora, vejam como os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra são a manifestação do Espírito Santo em cada anjo mensageiro de cada uma das eras da Igreja Gentia. E percorreram desde a Ásia Menor, Europa e a América do Norte. E para o último dia, Cristo envia seu anjo, de Apocalipse capítulo 7, com o Espírito Santo nele manifestado, o qual aparece aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante diz: Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E começa a enumerar 12.000 selados de cada tribo. Começa a enumerar cada tribo e 12.000 selados de cada tribo. Este anjo, vejam vocês, vem com o selo de quem? Do Deus vivo. E qual é o selo do Deus vivo? São Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Somente os que foram selados com o Espírito Santo, que são os que creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados, o sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, são os que, para o dia da redenção, serão transformados se estiverem vivos, e se morreram seus corpos físicos, serão ressuscitados em corpos eternos. Esses serão os que obterão a redenção do corpo, que é a ressurreição para os mortos em Cristo em corpos eternos, e a transformação para nós, os que vivemos. Seremos transformados, seremos um corpo novo, porque isso é a adoção ou redenção do corpo para os escolhidos de Deus, para o último dia, para o dia do Senhor, para o 7º milênio, para o dia da redenção. O dia da redenção também foi representado no ano do jubileu, onde se tocava a trombeta do ano do jubileu, no dia 10 do 7º mês de cada ano, mas o dia 10 do 7º mês, no dia 10 do 7º mês do ano do jubileu, melhor, do ano 50, e se proclamava a liberdade em toda a terra, e as propriedades que tinham sido tomadas em dívida ou por dívidas ou vendidas regressavam ao seu dono original sem pagar um só centavo. E os escravos ficavam livres se reclamassem sua liberdade.
ficavam livres e regressavam às suas casas, à sua casa, à sua família, à sua herança, diz o livro de Levítico, capítulo 25, vamos ver. Como diz aqui, capítulo 25, versículo 8 ao 13 diz: Contará 7 semanas de anos. Isso representa as 7 eras da igreja gentia, de maneira que os 7 dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano. E proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. Em que ano era que cada pessoa regressava à sua família, à sua casa e à sua herança? No ano do jubileu, quando se tocava a trombeta do ano do jubileu no dia 10 do 7º mês, no ano 50. Agora vejam vocês, o ano 50 representa a era da pedra angular e também representa a eternidade depois do reino milenial. E agora, a trombeta do ano do jubileu representa a grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a grande voz de trombeta do evangelho do reino, proclamando o tempo ou ciclo divino para a liberação de todos os filhos e filhas de Deus para regressar com um corpo eterno à nossa família celestial. Regressar à casa de nosso Pai Celestial, ir à ceia das bodas do Cordeiro vestido de um corpo novo, um corpo imortal, um corpo incorruptível. E isso é para que tempo? Para o tempo da redenção, para o dia da redenção, que é representado no ano do jubileu. Diz, ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, ou seja, a sua herança. Cada um de vós voltará à sua família. Os filhos e filhas de Deus voltarão para a sua família celestial. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo. Nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um à sua possessão. E cada filho de Deus voltará à sua herança, à sua posse, voltará à posse de vida eterna, com um corpo eterno e com todo o poder e autoridade que Deus deu a Adão no princípio, mas que perdeu por causa da queda. Tudo isso será restaurado no ano do jubileu atualizado, no último dia, na era da pedra angular, que é a que está representada no ano do jubileu, assim como também está representado no ano do jubileu o tempo onde se entra a eternidade depois do milênio. Ou seja, que o ano do jubileu representa a eternidade, e o ano do jubileu também representa a era da pedra angular. E a era da pedra angular representa a eternidade. Por isso é que os escolhidos de Deus são chamados e juntados na era da pedra angular para serem restaurados à eternidade com vida eterna, com um corpo eterno, para viverem com Cristo por toda a eternidade. Agora podemos ver que dos seres humanos que vivem neste tempo final, são os primeiros que entram em eternidade, os escolhidos de Deus, na era da pedra angular, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, formos transformados. E assim,
Nesta terra estarão manifestados os filhos e filhas de Deus, na manifestação gloriosa dos filhos e filhas de Deus, que é a adoção dos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. A adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Este ciclo divino do ano do jubileu, que representa a era da pedra angular e representa a eternidade, porque na era da pedra angular está representada a eternidade, para entrar na eternidade todos os filhos de Deus. É o primeiro tempo, ou ciclo divino, onde se proclama que vamos ser transformados e que os mortos em Cristo vão ressuscitar neste tempo final. Em todas as demais eras se assinalava para o futuro. Mas agora, na era da pedra angular, se fala da ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós, os que vivemos, para a nossa era, para a era da pedra angular e para a dispensação do reino, que é a sétima dispensação, e para o último dia, que é o sétimo milênio. E estas são coisas que devem acontecer neste sétimo milênio, que começou-se a acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, não há nenhum problema. De qualquer maneira, vai acontecer no tempo assinalado por Deus, ou seja, que acontecerá no tempo assinalado por Deus, seja que acrescentem os anos de atraso que o calendário tem, ou não se acrescentem. E agora, se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no ano de 1998 e, para terminar o sexto milênio e terminar o século XX, somente faltam quantos anos? Falta o que resta deste ano 1998, o ano 1999 e o ano 2000. E depois, o que acontece? Depois estamos no sétimo milênio e no século XXI. Agora, podemos ver que para uns, estamos perto do sétimo milênio do dia do Senhor. E para outros, já estamos dentro do sétimo milênio do dia do Senhor. E o povo hebreu está muito perto de obter o que ele está esperando neste tempo final. A vinda do Messias. E o povo hebreu, ao estar esperando a vinda do Messias, sabem vocês o que está esperando? A vinda de um profeta no qual o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, estiver manifestado. Isso é o que o povo hebreu está esperando, para que se sente no trono de Davi e estabeleça o glorioso reino milenial no reino do Messias. E estabeleça assim o reino de Deus nessa terra e seja restaurado o reino de Davi, com o filho de Davi sentado no trono de Davi. Cristo é o filho de Davi, o herdeiro ao trono de Davi, como disse o arcanjo Gabriel em São Lucas, capítulo 1, e versículos 30 em diante. Vamos ver o que diz aqui. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quem é o herdeiro ao trono de Davi? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele, no último dia, estará vindo com seus anjos em sua manifestação final. E estará se manifestando como Filho do Homem e Filho de Davi, e o povo hebreu dirá: este é o qual nós estamos esperando. Agora recordem que tudo isso foi tipificado na vida do profeta José, filho de Jacó. Nele foi refletida a primeira vinda de Cristo. Ele foi vendido porque Cristo seria vendido por certa quantidade de peças de prata, mas ele em seguida foi restaurado e em seguida foi colocado no trono como o governante do Egito, ao qual foi dada a autoridade e o poder para governar a casa do faraó, a casa do rei. E ninguém podia fazer nada sem ordem de José. Ou seja, que todas as coisas eram administradas por José, o filho amado de Jacó, ou de Israel. E seus irmãos que o tinham vendido, quando tiveram fome, eles e seu pai, onde conseguiram alimento? Entre os gentios. E quem o tinha? José. Era o administrador de todos esses bens do faraó. E o administrador dos bens de Deus é Cristo, o qual os ministra de etapa em etapa, de era em era. E para o último dia é que o povo hebreu sentirá a fome espiritual que está açoitando a raça humana. Mas haverá alimento espiritual. A palavra de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E haverá palavras saindo da boca de Deus. A boca de Deus sempre foram os profetas de Deus, de onde saiu a palavra de Deus. E da boca de Deus para o último dia, para a era da pedra angular e dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, sairá a mensagem, o alimento espiritual para a alma, dos escolhidos de Deus dentre os gentios e também para o povo hebreu. Eles sentirão a fome em sua terra. E eles verão que há alimento espiritual. E eles verão que esse alimento espiritual está sendo ministrado por um mensageiro entre os gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse alimento espiritual é o que eles necessitam, porque esse alimento espiritual é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E o que o povo hebreu esteve esperando por 2000 anos é a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a vinda do leão da tribo de Judá, para que tome o trono de Davi, se sente nele e estabeleça o reino de Deus
no meio do povo hebreu e restabeleça, restaure o trono de Davi e o reino de Davi e reine sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Isso é o que o povo hebreu esteve esperando. E na primeira vinda de Cristo, porquanto veio não como leão, mas como Cordeiro de Deus, não o recebeu o povo hebreu. Mas em sua segunda vinda, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá. E o povo hebreu o verá e o receberá. Agora, quando se revelou José aos seus irmãos, encontramos que estava vestido como um gentil, com tudo o que envolvia vestimenta e forma de falar de um gentil. E estava colocado como segundo no império do faraó. Agora Cristo, quando subiu ao céu, se sentou no trono de Deus à destra de Deus e foi encomendado todo o governo dos bens divinos, porque toda a autoridade foi dada no céu e na terra a Cristo. E Cristo disse em São João capítulo 5, versículo 21 ao 24, que o Pai a ninguém julga, mas que todo juízo deu ao Filho. Vamos dar o versículo exato. Capítulo 5, versículo 22 diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E agora, vejam vocês, é Cristo quem está encarregado de realizar os negócios do Pai Celestial. E Cristo esteve realizando os negócios do Pai Celestial por meio dos seus mensageiros de cada era, depois que ele subiu ao céu e se sentou à destra de Deus. Por meio dos seus mensageiros, esteve se manifestando e esteve alimentando os gentios de era em era. E para este tempo final, entre os gentios também estará, na era da pedra angular, alimentando os seus filhos, dentre os gentios, em sua casa, a casa de Deus que é a igreja de Jesus Cristo. E aí estará o servo fiel e prudente. Assim como houve servos fiéis e prudentes na casa de Deus, em cada era ou etapa da igreja gentia, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, agora no lugar santíssimo estará um servo fiel e prudente, o qual estará dando o alimento espiritual da palavra de Deus, representado no maná escondido, que estava em uma vasilha de ouro, dentro da arca do pacto, o qual não podia ser visto, nem tomado desde o lugar santo. Para isso, era necessário entrar no lugar santíssimo, e o sumo sacerdote entrava somente um dia no ano, o dia 10 do 7º mês de cada ano, que era o dia da expiação. E agora, no dia 10 do 7º mês do ano 50, é o dia da redenção. É o dia em que Cristo entra manifestado no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Constrói esse lugar santíssimo, é dedicado a Deus esse templo, e Cristo entra no lugar santíssimo do seu templo espiritual, manifestado em seu anjo mensageiro. E aí, Cristo será visto como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manifestado no último dia.
E o povo hebreu o verá e buscará o alimento espiritual para a alma deles. E o receberão esse alimento espiritual, que é a mensagem do Evangelho do Reino, o maná escondido, que foi escondido dos filhos e filhas de Deus das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, porque ninguém conheceu o mistério da segunda vinda de Cristo em eras passadas. Portanto, ninguém obteve o conhecimento do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Para o último dia, essa mensagem é o alimento espiritual para a alma dos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Para os escolhidos de Deus entre os gentios e para os escolhidos de Deus do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. O povo hebreu não está interessado em outra mensagem. Por isso é que tentaram converter o povo hebreu a Cristo, e o povo hebreu nunca foi convertido a Cristo. Durante estes 2000 anos que transcorreram, o povo hebreu como nação não recebeu a Cristo. Deus trata com o povo hebreu como nação, mesmo que nas diferentes etapas ou eras da Igreja de Jesus Cristo, houve escolhidos de Deus que vieram fazer parte da Igreja de Jesus Cristo como indivíduos, mas não como nação. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, está composta por gentios e hebreus também. De vez em quando, entraram hebreus para fazer parte desse corpo místico de Jesus Cristo. Mas o povo hebreu, como nação, nunca entrou. Nunca foi convertido a Cristo. Se mantiveram na mensagem da dispensação da lei. Se mantiveram na mensagem da lei. Mas, no último dia, a promessa é que o povo hebreu receberá Cristo em sua segunda vinda. E será convertido a Cristo em sua segunda vinda e entrará na dispensação do reino e receberá assim a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E em seguida entenderá o que foi a primeira vinda de Cristo e se lamentará, chorará arrependido pelo pecado de tê-lo rejeitado e ter perdido sua morte. E isso dará cumprimento ao que no dia da expiação ocorria, onde toda alma tinha que se lamentar, se afligir diante de Deus pelos seus pecados, e quem não fizesse não receberia a reconciliação com Deus, não receberia a misericórdia de Deus e, consequentemente, seria cortado do povo e perderia o direito de pertencer ao povo hebreu e perderia o direito de viver eternamente. Agora, vejam vocês, tudo o que envolve o dia da expiação, de Levítico, capítulo 23, e de Levítico, capítulo 25. O povo hebreu lamentará, chorará, se afligirá, cada família por si, os filhos de Levi por si, os filhos de Judá por si, e assim por diante. Para isso é que Deus envia o anjo com o selo do Deus vivo, que é o anjo de Jesus Cristo, que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, vem com o Espírito Santo. Jesus Cristo e Espírito Santo vem manifestado nele,
para realizar a obra correspondente ao último dia, primeiro entre os escolhidos gentios, chamando-os e juntando-os e colocando-os na era da pedra angular no corpo místico de Cristo e nos preparando para ser transformados e raptados e, em seguida, chamará o povo hebreu, chamará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e os colocará na dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino. E serão selados com o selo do Deus vivo, como já aparecem selados em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, em diante, onde nos diz, da seguinte maneira diz, assim, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Ou seja, que tem a revelação do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E o tem tanto em suas testas, ou seja, suas mentes, como também em seus corações e em suas almas. Obtém essa revelação. E são as pessoas do povo hebreu que seguirão o Cordeiro onde quer que ele for. Diz, e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, ou seja, com grupos religiosos contrários à religião hebraica. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. E vejam vocês, depois de João ver esse grupo de 144 mil hebreus já selados, diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Agora vejam vocês, como o evangelho do reino será pregado a todo povo, nação e língua, e durante o glorioso reino milenial, essa é a mensagem que estará sendo pregada a toda nação, povo e língua, e esse anjo mensageiro é quem traz essa mensagem. É o anjo que vem com o selo do Deus vivo, que chama junto e sela 144 mil hebreus, pois os chama com o evangelho do reino. E, em seguida, durante o reino milenial, essa mensagem estará sendo pregada. E com essa mensagem será que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como diz o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 14. E também Isaías no capítulo 11 e versículo 9. Isso é assim porque durante o reino milenial a dispensação que estará vigente será a dispensação do reino, e a mensagem que estará vigente será a mensagem do evangelho do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora podemos ver
este mistério das coisas que em breve deve acontecer, depois das que já aconteceram durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Vimos também que durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia aconteceram muitas coisas, as quais estão profetizadas aqui no livro de Apocalipse, e estão nestes símbolos apocalípticos que foram dados a João o Apóstolo pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, vimos também quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo mensageiro que vem no último dia com o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus, no qual vem Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado, operando esses ministérios e chamando e juntando os escolhidos de Deus com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo. No último dia, chamando e juntando os seus filhos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, a qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Gira ao redor da vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, que é a vinda de Cristo. Gira ao redor da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 em diante, que é a vinda de Cristo. E tudo isto prometido aqui no último dia estará manifestando Jesus Cristo e Espírito Santo em sua manifestação final através do seu anjo mensageiro. Por isso, João o Apóstolo quis adorar aos pés do anjo de Jesus Cristo, porque viu Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, cumprindo todas essas promessas correspondentes ao último dia. E revelando a João todas essas coisas que devem acontecer desde o tempo de João o Apóstolo até este tempo final. Agora podemos ver o mistério do anjo de Jesus Cristo. Podemos ver o mistério da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Podemos ver o mistério das 2 oliveiras, que é a manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no tempo final, em um homem do tempo final. Quando perguntaram ao nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, sobre o Elias que pregará aos judeus, fizeram a pergunta número 11, a qual se encontra aqui no livro de perguntas e respostas, ou nessa conferência de perguntas e respostas, a qual foi realizada na semana da abertura dos selos, a pregação dos selos. Por isso se encontra no livro dos selos, página 399. Perguntam assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. E agora, vejam vocês como veio o ministério de Elias, passando de Elias Tisbita, na primeira ocasião, a Eliseu pela segunda ocasião, a João Batista pela terceira ocasião. João Batista foi o Elias que tinha que aparecer precursando a primeira vinda de Cristo. E não se chamava Elias, se chamava João Batista, o véu de carne. Mas
Nesse véu de carne, o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias pela terceira ocasião. Porque o único que tem ministérios e opera ministérios é o Espírito Santo. E João foi cheio do Espírito Santo, ainda desde o ventre da sua mãe, e operou o ministério de Elias em João Batista, pela terceira ocasião. Jesus Cristo disse, se vocês o quiserem receber a João Batista, ele é aquele Elias que tinha que vir. São Mateus capítulo 11, versículo 14. E também em São Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 3, perguntam a Jesus Cristo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas? Jesus diz, na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas eis que Elias já veio e não o conheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também farão com o Filho do Homem. E então entenderam que tinha falado de quem? De João Batista. Quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado para ministrar, é a vinda do Espírito Santo em outro homem, outro profeta, operando o ministério daquele profeta que Deus enviou em tempo passado. E agora o ministério do profeta Elias vem sendo manifestado em carne humana em 5 profetas, 5 homens enviados por Deus. O primeiro foi Elias Tisbita, o segundo foi Eliseu. Vejam vocês que já para a segunda manifestação do ministério de Elias teve um novo nome. Não se chamava Elias, mas Eliseu. Para a terceira manifestação do ministério de Elias teve outro novo nome. Já não se chamava nem Elias, nem Eliseu, mas João. Para a quarta manifestação, teve um novo nome, já se chamava William Marion Branham, o véu de carne, mas o ministério continuava se chamando Elias. E em seguida, para a quinta manifestação, que é na manifestação em que esse ministério falará ao povo hebreu e converterá o povo hebreu a Cristo, já não se chamará Elias, o véu de carne, mas que terá o nome que seus pais puseram no véu de carne. Agora, vejam vocês, será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito ministerial. Será um homem ungido com o Espírito Santo com o selo do Deus vivo, no qual o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, operará o ministério de Elias pela quinta ocasião. Esse é o anjo que trouxe a João a revelação do livro do Apocalipse, no qual estará manifestado o ministério de Elias pela quinta ocasião, e também será manifestado o ministério de Moisés pela segunda ocasião, e também será manifestado o ministério de Jesus pela segunda ocasião, porque nele estará o Espírito Santo, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, operando esses ministérios, que são os ministérios prometidos para serem manifestados no último dia. Está prometida a vinda de Jesus, está prometida a vinda de Elias, e está prometida a vinda de Moisés. Isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Isso é o que está prometido, e isso é o que o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, estará cumprindo no último dia, operando esses 3 grandes ministérios em um homem, deste tempo final, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, e através do qual estará falando à sua igreja primeiro e depois ao povo hebreu. Agora podemos ver o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, podemos ver o mistério da vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo, vindo em carne humana no último dia, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, como
o anjo forte que desce do céu no último dia. O que disse o precursor da segunda vinda de Cristo? Que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Vejam na mensagem dos selos, do livro dos selos em espanhol, nos diz, na página 134, diz assim o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, o Elias, que tinha que vir precursando a segunda vinda de Cristo, o quarto Elias, e agora veja o que diz, página 134 do livro dos selos diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seguida, no livro dos selos, em espanhol, página 277, orando diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco? É o Espírito Santo. Enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação contra o anticristo e ele chame os seus. E agora, na página 256 do livro dos selos em espanhol, vejam o que diz sobre a vinda deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Espírito Santo. Vejam como virá o Espírito Santo no último dia, manifestado. Página 256 do livro dos selos em espanhol diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se os filhos e filhas de Deus encontram esse homem, esse véu de carne, estarão encontrando o Verbo, a palavra de Deus. O Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada em um homem. Nesse homem, que ele, no último dia, estará enviando com o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. E aí será visto o Espírito Santo encarnado. Aí será visto o Verbo vindo em carne humana no último dia. E esse homem será um homem deste tempo final, chamado Anjo do Senhor Jesus Cristo, onde o Espírito Santo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, estará manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez, através desse anjo, chamado Anjo de Jesus Cristo, que é o instrumento de Cristo para o último dia. Mas recordem que esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o profeta mensageiro da dispensação do reino, o anjo do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta mensageiro dispensacional. Por isso o envia com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, podemos ver este mistério destas coisas prometidas para acontecer no último dia, ou seja, no dia do Senhor. E o maior prometido para acontecer neste tempo final é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, como está profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E este anjo de Jesus Cristo, quando deu a João o apóstolo a revelação do Apocalipse, profetizou da segunda vinda de Cristo. Profetizou
em Apocalipse capítulo 1, em Apocalipse capítulo 7, em Apocalipse capítulo 10, em Apocalipse capítulo 14, em Apocalipse capítulo 19, em todos estes lugares profetizou da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem. Profetizou nessa forma simbólica para, no último dia, ser cumprida toda essa mensagem profética da segunda vinda de Cristo e ser revelado esse mistério. Ser revelado por quem? Pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o único que pode revelar esse mistério, porque é nele que Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vem no último dia manifestado, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Mas o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. E por isso é que quando João o apóstolo quis adorar o anjo proibiu. Disse que não fizesse. Temos que saber fazer a diferença entre Jesus Cristo e seu anjo mensageiro. Seu anjo mensageiro é o instrumento véu de carne que Jesus Cristo estará usando no último dia para a sua manifestação final. Esse anjo é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. E assim como em cada profeta, Deus esteve manifestado em Espírito Santo, de era em era e de dispensação em dispensação, também estará manifestado em seu anjo mensageiro do último dia. Diz a Escritura que Deus falou por meio dos profetas no passado ao povo hebreu. Zacarias capítulo 7, versículo 11 e 12. E também Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. E, em seguida, também esteve em Jesus, esteve manifestado em carne humana em toda a sua plenitude e falou ao povo hebreu por meio de Jesus, falou por meio de carne humana. E para este tempo final encontramos que Deus, em Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, falou por meio dos seus anjos mensageiros de era em era. E para o último dia, estará manifestado no seu anjo mensageiro da era da pedra angular, o anjo de Jesus Cristo. E estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e estará nos abrindo assim as profecias correspondentes ao último dia, as quais se encontram em parábolas e também na vida dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde se refletiu a segunda vinda de Cristo, como também a primeira, e também se encontram essas profecias no livro do Apocalipse, como também no livro do profeta Daniel e em outros livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E todas essas profecias que falam do último dia e da vinda do Filho do Homem com seus anjos serão abertas por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, e nos revelará todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. As abrirá e então as entenderemos e poderemos compreender assim o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Porque os sábios entenderão, disse Deus, por meio do profeta Daniel. E agora vimos o mistério das coisas que em breve devem acontecer. E vimos qual é a mais importante de todas, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, a vinda de Cristo no último dia, ou seja, a segunda vinda de Cristo. E vimos que esse mistério, ao ser aberto, é a coisa mais simples que alguém poderia imaginar.
Ninguém imaginou que seria uma coisa tão simples, mas o precursor da segunda vinda de Cristo disse que, se não vigiássemos, nos passaria despercebido, porque o cumprimento do sétimo selo, da vinda do anjo forte que desce do céu, da vinda do cavaleiro, do cavalo branco, de Apocalipse 19, da vinda do anjo que era diferente dos demais, seria uma coisa tão simples que passaria despercebido se não vigiássemos para ver a sua vinda. Por isso, ele profetizou de como seria sua vinda. Disse que sua vinda seria a palavra encarnada em um homem. Ele disse que sua vinda seria a vinda do anjo forte que desce do céu. E isso seria o mensageiro a Israel vindo. E vindo pelo povo hebreu, mas, porquanto a igreja gentia está aqui sobre a terra ainda, então viria por sua igreja gentia. E seria tanto o mensageiro à sua igreja gentia como ao povo hebreu. E é Cristo quem vem no último dia manifestado em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas e nos mostrando o mistério da sua vinda. A sua igreja, a era da pedra angular, e seu mistério, e o mistério da sua vinda ao povo hebreu no último dia. Assim que a igreja de Jesus Cristo conhecerá o mistério da sua vinda antes que o povo hebreu o conheça. Mas o povo hebreu está esperando a vinda do Messias, a vinda do rei de Israel. E o que ele está esperando é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, manifestado em carne humana, em um homem, deste tempo final. Isso é o que o povo hebreu está esperando. E quando o vir, e Deus abrir o entendimento por meio da pregação do Evangelho do Reino, o povo hebreu dirá: este é quem nós estamos esperando. Milhares de anos esperando sua vinda. Mas vejam vocês, ele veio 2000 anos atrás, manifestado em carne humana, em um véu de carne chamado Jesus, e o rejeitaram. Para o último dia, virá o Espírito Santo, o anjo do pacto manifestado em carne humana, em um véu de carne chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. E o povo hebreu verá essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro e o receberá. O verão vindo a Cristo, manifestado em seu anjo mensageiro como Filho do Homem e Filho de Davi, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Mas o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é seu instrumento. E por isso é que a promessa dada por Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, onde diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Sentou-se no trono do Pai quando subiu ao céu vitorioso, depois de ressuscitar e estar aqui na terra 40 dias com seus discípulos. Se sentou à destra de Deus no céu, no trono de Deus, e isso mesmo é o que Cristo fará com o vencedor que obterá a vitória no último dia, no tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Se sentará com Cristo em seu trono. E qual que é o trono de Jesus? O trono de Jesus não é o trono que está no céu, porque o trono que está no céu é o trono do Pai. O trono de Jesus é o trono que disse o arcanjo Gabriel que o Pai, que Deus lhe daria.
Esse é o trono de Davi, ao qual Jesus Cristo é herdeiro como filho de Davi, pois veio da tribo de Judá. Nasceu em Belém da Judéia por meio de uma virgem, de uma jovem virgem chamada Maria, descendente do rei Davi. E agora podemos ver este mistério do trono de Davi na terra, que é o trono de Jesus, e do trono do Pai no céu, onde Cristo esteve sentado por estes 2000 anos, fazendo intercessão por cada um dos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E vejam vocês, ele já fez intercessão por todos os escolhidos de Deus das 7 eras da igreja gentia. Mas no último dia, estará fazendo intercessão pelos últimos escolhidos que serão colocados em seu corpo místico na era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, que ele está fazendo intercessão no céu pelos seus escolhidos que estarão escutando sua voz, essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando-os e juntando-os e colocando-os no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E sem os escolhidos deste tempo final, os escolhidos das eras passadas não podem ser aperfeiçoados. Os escolhidos das eras passadas não podem chegar à perfeição e obter um corpo eterno sem, primeiro, os escolhidos da era da pedra angular serem chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo. Cristo faz intercessão pelos seus escolhidos até que entre até o último dos escolhidos de Deus, o qual pertence ao corpo místico de Cristo, à etapa da era da pedra angular. Já faltam muito poucos para serem chamados e juntados. E agora, onde estão os escolhidos de Deus do último dia que seriam chamados e juntados e colocados na era da pedra angular no corpo místico de Cristo? Aqui estamos. E ainda faltam alguns por chegar e chegarão, porque lhes chegará a mensagem da grande voz de trombeta que os chama e os junta neste último dia. E assim como nos chamou e nos juntou, a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino os chamará e os juntará eles também, e se completará o número dos escolhidos de Deus neste último dia, e Cristo fará intercessão pelo último dos escolhidos. Quando chegar o último dos escolhidos e fizer intercessão por ele, terminará sua obra de intercessão no céu e então sairá do trono do Pai para reclamar seu trono, o trono de Davi, e se sentar no trono de Davi e reclamar também sua igreja redimida pelo seu sangue, reclamá-la e trazê-la à vida eterna com um corpo eterno, os mortos em Cristo sendo ressuscitados, e nós os que vivemos sendo transformados, entrando à eternidade com um corpo eterno. Agora podemos ver estes mistérios, essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, das quais já muitas estão acontecendo. E Deus está chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, conforme a como está prometido. Agora veja o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 47 do livro de citações em espanhol. Já vamos arredondando para terminar, diz: e nós, os que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem.
Esses preciosos que selaram o seu testemunho com o seu sangue, não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda. Esse algo evangélico, que é a trombeta do evangelho do reino, o que soará? O que revelará? O anúncio da sua vinda revelará a segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permanecemos, seremos transformados, parados ali e sentir uma mudança. O cabelo grisalho desaparecerá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos os nossos amados primeiro. Agora podemos ver que teremos uma grande reunião com nossos amados que já partiram. E também teremos a oportunidade de fazer algo também nesses dias por nossos familiares, se ainda não receberam a palavra de Deus. Porque estaremos em corpos imortais, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver este mistério da trombeta final, grande voz de trombeta, que é a trombeta do evangelho do reino, esse algo evangélico, proclamando, anunciando o maior mistério de todos os mistérios, a segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. Encontramos em outros lugares que o precursor da segunda vinda de Cristo nos falou, dizendo da seguinte maneira na página 149 do livro de citações, citando aqui, está citando aqui a mensagem Envergonhados dele, página 38, onde diz: recordem que os que vivem e ficam não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Essa última trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é o quê? A vinda do Senhor. Ou seja, que o que é o sétimo selo para a igreja gentia, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para o povo hebreu. A sétima trombeta para o povo hebreu é o quê? A vinda do Senhor. E o sétimo selo para a igreja gentia é a vinda do Senhor. E essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, só descansando até esse tempo. E na página 130 deste livro de citações, aqui está citando, está sendo citada a mensagem Cisternas Rompidas, página 33 e 35, onde diz, o versículo 1164 diz: recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acaba de tocar, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Aqui podemos ver o que é a sétima trombeta para o povo hebreu e o que é o sétimo selo para a igreja gentia. É o mesmo. É a vinda do Senhor para a igreja gentia, como o sétimo selo. E o sétimo selo, quem o tem?
Na página 469 do livro dos selos, vejam quem tem o sétimo selo. Página 469 do livro dos selos diz assim: E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Está se referindo a estes anjos que apareceram nesta constelação de anjos que formou essa nuvem, onde estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras, que são estes formando a barba do Senhor, e o anjo que era diferente dos demais, que é este, que forma o cabelo branco do Senhor, ou peruca branca do Senhor, e que o identifica como juiz de toda a terra. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito distinto dos demais. Estava falando deste anjo que está aqui. E estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E quem estava ao meu lado contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Quem foi quem levantou o nosso irmão Branham, que o colocou nesta constelação de anjos, nessa nuvem? Foi o anjo que era muito diferente dos demais, o qual está aqui. Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora vejam, o anjo que tem o 7º selo é este anjo que é diferente dos demais. É diferente dos demais porque não é um anjo das 7 eras da igreja gentia, mas que é o anjo que para o último dia virá em carne humana, manifestado no anjo de Jesus, cumprindo o 7º selo. Ou seja, que o 7º selo estará manifestado em carne humana aqui na terra, como também a 7ª trombeta, e tudo isso será a vinda do Senhor, sendo manifestada, sendo cumprida e revelada, primeiro à igreja de Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. Agora vejam vocês que no anjo do Senhor Jesus Cristo estará manifestado em carne humana este anjo que era muito diferente dos demais, o qual tem o 7º selo. Agora vimos o mistério do 7º selo, vimos o mistério deste anjo, que desce do céu este anjo, que era diferente dos demais, e vimos que o mistério da vinda desse anjo é a vinda desse anjo em carne humana no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E isso é o 7º selo para a igreja gentia e a 7ª trombeta para o povo hebreu. E, por meio dessa manifestação de Cristo, do anjo que era diferente dos demais através do seu anjo mensageiro, se revela este grande mistério. E os escolhidos de Deus recebem o anjo que era diferente dos demais, o qual ministra a palavra por meio do seu anjo mensageiro, por meio de carne humana. E, em seguida, o povo hebreu receberá e ministrará a palavra do Evangelho do Reino por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro. Recordem que é a vinda do anjo que era diferente dos demais, o qual é Jesus Cristo, em Espírito Santo vindo, manifestado através do seu anjo mensageiro. É a vinda do anjo do pacto, do anjo que apareceu ao profeta Moisés e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a vinda do anjo que libertou o povo hebreu 2000 anos atrás e o libertará novamente neste tempo final. O que aconteceu lá é tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final. E
realizará todo o programa correspondente a este tempo final. Esse anjo que era diferente dos demais por meio da sua manifestação em carne humana no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular e dispensação do reino. Vimos o mistério das coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. Vimos que estamos vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos, onde Ele está chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e os está reunindo, juntando em seu corpo místico de crentes na era da pedra angular e está nos alimentando com sua palavra e está nos preparando para chegar à perfeição, para obter nossa transformação, obter o corpo eterno e em seguida ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Pois nenhuma pessoa irá à ceia das bodas do Cordeiro no céu sem primeiro receber o corpo novo, o corpo eterno. Tem que receber a transformação do seu corpo terreno se estiver vivo, e se morreu, pois tem que receber a ressurreição no corpo eterno, para poder ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu no último dia, ou seja, no 7º milênio. Chegamos ao tempo final. Chegamos ao tempo em que Deus está cumprindo suas promessas correspondentes ao último dia, ao tempo final. Ainda, os mortos em Cristo não ressuscitaram e nós ainda não fomos transformados, mas fomos chamados, fomos juntados e estamos sendo alimentados e estamos sendo preparados para ser transformados e raptados neste tempo final. É necessário passar por essas etapas para obter nossa transformação. Nenhuma pessoa poderá ser transformada sem escutar a grande voz de trombeta chamando e juntando os seus escolhidos. Porque São Paulo disse que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão ressuscitados em corpos incorruptíveis. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Primeiro é preciso escutar essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do anjo que era diferente dos demais, revelando o mistério da vinda de Cristo, o anjo do pacto, vindo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E isto é assim para os escolhidos dentre os gentios e para os escolhidos do povo hebreu. Não pode ser de outra forma. E nenhuma pessoa poderá obter sua transformação e o rapto e ir à ceia das bodas do Cordeiro sem passar pelo cumprimento dessas promessas e escutar essa trombeta final e obter o conhecimento, a revelação do 7º selo, ou seja, a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é a vinda do Senhor com seus anjos se manifestando no último dia. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, onde estamos obtendo, por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, estivemos obtendo conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, sem obrigar nenhuma pessoa a crer, porque os que são de Deus escutarão a voz de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, diz o Senhor. Assim que
o anjo do Senhor Jesus Cristo não estará obrigando ninguém a crer, mas estará pregando a mensagem do Evangelho do Reino. E os escolhidos de Deus do último dia estarão escutando essa mensagem, que é a grande voz de trombeta, e estarão sendo chamados e juntados neste tempo final. Todos os que serão transformados e raptados estarão escutando essa mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final do Evangelho do Reino, sendo proclamada pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro e revelando este grande mistério do sétimo selo e sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. E onde estão os que escutariam essa trombeta final, ou grande voz de trombeta revelando este mistério e o receberiam? Aqui estamos, em Porto Rico, o Caribe e na América Latina, escutando essa grande voz de trombeta ou trombeta final, neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa tarde, dando testemunho dos mistérios, das coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Que todas as bênçãos prometidas por Cristo para seus escolhidos para este tempo final, no corpo místico de Cristo, sejam manifestadas em cada um de vocês e em mim também, se materializem em vocês e em mim, e em breve os que faltam para serem chamados e juntados dos escolhidos de Deus sejam chamados e juntados, e se complete o número dos escolhidos de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E, depois de estar de 30 a 40 dias aqui no corpo novo, vamos todos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa de nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa tarde nossa parte, dando graças a Cristo por suas bênçãos e as coisas que em breve devem acontecer, as quais Ele está nos revelando neste tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo.